Oi, preciosidades do Senhor, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu estou aqui mais uma vez para semear boas sementes na sua vida, através de leitura diária da palavra e comunhão com Deus. Você que está chegando aqui agora, se inscreva no canal, ative o sininho, curte esse vídeo, tá bom? E bora junto semear boas sementes na vida de outras pessoas, através desse conteúdo que é a leitura da palavra de Deus, tá bom? Vamos começar o nosso dia de hoje com uma breve oração. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade, Senhor, que tem sido única, Pai, diferenciada, Senhor, de ler a Tua palavra. Abençoe, Senhor, esse outro ouvinte aí do lado da tela, que está me ouvindo, Senhor, com atenção, Senhor Jesus. Espírito Santo do Senhor, dai-nos discernimento e entendimento da Tua palavra, Senhor, pois estamos cada dia mais buscando de Ti. Que o Senhor possa nos abençoar, não apenas agora, mas todo sempre. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E a leitura de hoje é nosso 146º dia. Vamos ler a passagem de 2 Samuel, capítulo 9 ao capítulo 11, versículo 27. A bondade de Davi para com o filho de Jonatas, capítulo 9. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: És tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e os teus filhos e os teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, ó rei, manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Davi derrota os amonitas e os sírios. Capítulo 10. E aconteceu depois disso que morreu o rei dos filhos de Amon, e o seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de beneficência comigo. E enviou Davi a consolá-lo pelo ministério de seus servos, acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor, Anum: porventura, honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores? Porventura, não te enviou Davi os seus servos para reconhecerem essa cidade e espiá-la e para transtorná-la? Então tomou Anum os servos de Davi, e lhes rapou metade da barba, e lhes cortou metade das vestes, até as nádegas, e os despiu. O que fazendo saber a Davi, este enviou a encontrá-los, porque estavam estes homens sobremaneira envergonhados. E disse o rei: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba,
Então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito abomináveis para Davi, enviaram os filhos de Amon e alugaram dos sírios de Bet-Reob e dos sírios de Zobá 20.000 homens de pé, e do rei de Maaca 1.000 homens, e dos homens de Tobi 12.000 homens. O que, ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe, com todo o exército dos valentes. E saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta. Mas os sírios de Zobá e Reob e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele à frente da batalha, por diante e por detrás, escolheu dentre todos os escolhidos de Israel e formou-os em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, o qual o formou em linha contra os filhos de Amon. E disse: Se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, ireis a socorrer-te. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor então o que bem parecer aos seus olhos. Então se achegou Joabe e o povo que estava com ele à peleja contra os sírios, e estes fugiram de diante dele. E vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abisai, e entraram na cidade. E voltou Joabe dos filhos de Amon e veio para Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se. E enviou Hadadezer, e fez sair os sírios que estavam da outra banda do rio, e vieram a Elã. E Sobaque, chefe do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que, informado Davi, ajuntou a todo Israel e passou o Jordão, e veio a Elã. E os sírios se puseram em ordem contra Davi, e pelejaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi feriu dentre os sírios aos homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Também ao mesmo Sobaque, general do exército, feriu e morreu ali. Vendo, pois, todos os reis que havia ficado mal diante de Israel, fizeram paz com Israel e os serviram. E temeram os sírios de socorrer mais aos filhos de Amon. Davi comete um adultério e um homicídio. Capítulo 11. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu à hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: Porventura, não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ele a ela, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu, e enviou, e fê-lo saber a Davi, e disse: Pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: Envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: Desce à tua casa, e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele a iguaria do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: Não vens tu de uma jornada? Por que não descestes à tua casa? E disse Urias a Davi: A arca, Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: Fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte.
E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama, como os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que, pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe, e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: Ponde Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. E deu ordem ao mensageiro, dizendo: Acabando tu de contar ao rei todo o sucesso dessa peleja, e sucedendo que o rei se encolerize e te diga: Por que vos chegastes tão perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que havia de tirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de uma mó corredora de que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás: Também morreu teu servo Urias, o heteu. E foi o mensageiro e entrou e fez saber a Davi tudo o que Joabe o enviara. E disse o mensageiro a Davi: Na verdade, que mais poderoso foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo. Porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei. E também morreu o teu servo Urias, o heteu. E disse Davi ao mensageiro: Assim dirás a Joabe: Não te pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade, e a derrota. Esforça-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias seu marido era morto, lamentou a seu senhor. E passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Estudo de hoje. 2 Samuel capítulo 11, versículo 25. A reação de Davi diante da morte de Urias foi desrespeitosa e insensível. Quando seus rivais Saul e Abner foram mortos, Davi lamentou abertamente. Ele não demonstrou sofrimento pela morte de Urias, um bom homem com forte caráter espiritual e que era um de seus próprios homens. Por quê? Davi endureceu-se para seus próprios pecados. Para cobrir o seu adultério, ele tentou enganar Urias. E quando isso não deu certo, ele apelou para o assassinato. A solução de Davi para o próprio pecado foi pecar novamente. E mais uma vez. Por fim, ele não se importou mais com o que fez. O pecado deliberado e repetido inibiu a sensibilidade de Davi quanto às leis de Deus e outros direitos. Ele pensava em como cobrir o seu pecado e as suas escolhas transformaram o seu coração em pedra. Davi não sentia mais o que deveria sentir: a culpa. Quanto mais você trabalha para encobrir o pecado, mais ele irá distorcer a sua mente e o seu coração, tornando-o insensível e irracional. Não deixe que o seu coração endureça por meio das escolhas que faz, como Davi. Lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Em Oséias capítulo 10, versículo 12. João capítulo 15, versículo 1 ao 27. A videira e os ramos, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira.
Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não o chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. O mundo odeia os discípulos. Se o mundo os odeia, tenha em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram à minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Estudo de hoje, João capítulo 15, versículo 1 ao 5. No Antigo Testamento, uvas simbolizavam a fertilidade de Israel em fazer a obra de Deus na terra. Em Salmo capítulo 80, versículo 8, em Ezequiel capítulo 19, versículo 10 ao 14. Em Isaías capítulo 5, versículo 7, o fruto que o Senhor esperava era justiça e retidão. Aqui em João 15, Jesus descreve alguns dos frutos como se fossem produzidos na forma de orações respondidas, alegria e amor. Em João capítulo 15, versículo 7, versículo 11 e 12. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 24, e em 2 Pedro capítulo 1, versículos 5 e 8, descrevem qualidades de caráter como frutos também. Este fruto, por sua vez, irá transformar a sua vida e relacionamentos e, eventualmente, mudará a vida de outras pessoas também. Todos esses frutos somente são produzidos por meio de um constante relacionamento com Cristo. Sua vida dá frutos e abençoa o próximo somente ao continuar dependendo de Jesus, a videira, para fornecer aquilo que você precisa, sendo um ramo. Isso requer uma determinada confiança em Cristo. Você não pode abençoar o próximo com seus frutos se não estiver retirando forças continuamente do Senhor, que é a videira.
Se você quer abençoar o próximo, nutra o seu relacionamento com Cristo. Quando agir assim, ouça a sua voz, orientando-o quanto ao que deve fazer pelo próximo e o que dizer aos outros. Ele irá guiá-lo a lugares em que você precisará confiar nele, mas você verá que será abençoado e fará o mesmo por outras pessoas. Orando os Salmos. Focalize sua mente e seu coração nas promessas do Senhor. Honre-o com a promessa de obedecer às suas palavras. Salmo capítulo 119, versículo 49 ao 64. Lembra-te da palavra dada a teu servo, na qual me fizeste esperar. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Os soberbos zombaram grandemente de mim. Apesar disso, não me desviei da tua lei. Lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. Grande indignação se apoderou de mim por causa dos ímpios que abandonam a tua lei. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos no lugar das minhas peregrinações. De noite me lembrei do teu nome, ó Senhor, e observei a tua lei. Isto fiz eu, porque guardei os teus mandamentos. O Senhor é a minha porção, e eu disse que observaria as tuas palavras. Implorei deveras o teu favor de todo o meu coração. Tem piedade de mim, segundo a tua palavra. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. Bandos de ímpios me despojaram. Apesar disso, eu não me esqueci da tua lei. À meia-noite me levantei para te louvar pelos teus justos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade. Ensina-me os teus estatutos. Provérbios capítulo 16, versículo 1 ao 3. Capítulo 16. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. E essa foi mais uma leitura do dia de hoje. Eu espero você aqui na nossa próxima leitura. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Lembre-se de curtir esse vídeo, compartilhar com alguém. Bora semear boas sementes da palavra do Senhor no coração de outras pessoas. Que Ele te abençoe. Até mais. Tchau!